Existe um tipo de homem que caminha pelo mundo como uma sombra bem intencionada, carregando nas costas o peso de uma educação que lhe prometeu mentiras doces sobre bondade e recompensa. Ele foi criado acreditando que seria suficiente ser correto, pontual, prestativo, que o mundo reconheceria suas qualidades e lhe ofereceria o lugar que merece. Mas o mundo não funciona assim. O mundo nunca funcionou assim. Este homem acorda todos os dias e se prepara para mais um dia de invisibilidade social. Ele vai ao trabalho e faz tudo certo, entrega relatórios impecáveis, nunca reclama dos horários extras, sorri para os colegas que mal sabem seu nome. Ele está sempre disponível quando alguém precisa de ajuda, sempre disposto a escutar os problemas alheios, sempre pronto a ser o ombro amigo que nunca é lembrado quando as promoções chegam. Em casa, ele é o filho que nunca deu trabalho, o irmão que nunca criou problemas, o namorado que nunca exige nada e, por isso mesmo, nunca recebe nada que vale a pena. Ele vive numa constante busca por aprovação, numa eterna corrida atrás de um reconhecimento que nunca chega, porque ele não entendeu ainda a regra mais cruel e mais verdadeira sobre poder e influência. Ninguém valoriza aquilo que está sempre disponível. O homem invisível não compreende que sua gentileza constante o transformou numa peça de mobília social. As pessoas sabem que ele estará lá, sabem que ele dirá sim, sabem que ele não criará conflitos nem fará exigências inconvenientes. E exatamente por isso ele se tornou descartável, previsível, irrelevante. Ele observa, dia após dia, homens menos qualificados sendo promovidos, homens menos dedicados sendo escolhidos para projetos importantes, homens menos gentis conquistando o respeito que ele tanto deseja. E isso o confunde, porque ele foi ensinado que fazer o bem seria recompensado, que ser honesto seria valorizado, que demonstrar todas suas intenções seria interpretado como transparência admirável. Mas Maquiavel já sabia, há 500 anos, que o mundo não é movido por justiça moral, é movido por dinâmicas de poder. E poder, meu amigo, não se conquista sendo o homem que todos podem prever, contar e controlar. Poder se atrai sendo aquele que desperta curiosidade, que impõe presença, que carrega consigo um mistério que ninguém consegue decifrar completamente. O erro silencioso do homem invisível não está em suas qualidades, está em como elas as exibem. Ele mostra todas as cartas antes mesmo do jogo começar. Ele revela seus sentimentos, suas necessidades, suas fraquezas, achando que essa vulnerabilidade o tornará mais humano e, portanto, mais amado. Mas o que acontece é o oposto, ele se torna mais manipulável e, portanto, menos respeitado. Você já percebeu que os homens que exercem influência real nunca são aqueles que explicam demais, que se justificam em excesso, que demonstram ansiedade por aceitação? Os homens magnéticos são aqueles que falam pouco e observam muito, que aparecem quando querem e somem quando necessário, que carregam consigo uma aura de que sabem algo que você não sabe e não vão revelar facilmente. O homem invisível ainda acredita que o mundo funciona como uma equação matemática, bondade mais esforço igual a reconhecimento. Mas essa equação é uma ilusão perigosa. O mundo real funciona com as leis da escassez, do mistério, da presença controlada. E enquanto ele não entender isso, continuará sendo o homem que todos respeitam em teoria, mas que ninguém deseja na prática. A transformação começa quando ele finalmente compreende que não precisa ser amado por todos, precisa ser indispensável para alguns. E para ser indispensável, precisa primeiro se tornar imprevisível. O poder tem uma lógica própria, fria e implacável, que não se impressiona com boas intenções, nem se comove com esforços bem intencionados. O poder reconhece e se atrai por uma única coisa: presença. E presença, ao contrário do que muitos acreditam, não se constrói com submissão, cortesia excessiva ou disponibilidade constante. Presença se constrói com controle. Controle de si mesmo, controle do ambiente, controle da narrativa. O homem gentil demais comete um erro fundamental. Ele confunde ser respeitado com ser temido. Confunde ser admirado com ser necessário. Ele oferece sua bondade como um produto em liquidação, sempre disponível, sempre barato, sempre acessível para quem quiser consumir. E produtos em liquidação, por mais qualidades que tenham, nunca despertam desejo, despertam, no máximo, uma gratidão conveniente, que se transforma rapidamente em desprezo inconsciente. Observe os homens que ocupam posições de real influência ao seu redor.
Eles não são necessariamente os mais bondosos, os mais justos ou os mais corretos moralmente. São os que conseguem impor sua presença sem pedir licença, os que falam com a autoridade de quem não precisa se justificar, os que carregam consigo uma energia que diz: eu não preciso de você, mas você pode precisar de mim. Essa diferença é crucial e Maquiavel a entendeu com uma clareza que ainda hoje nos incomoda. No mundo das relações humanas, especialmente no mundo do poder, a vulnerabilidade constante não gera compaixão. A disponibilidade excessiva não gera gratidão. A bondade indiscriminada não gera amor, gera indiferença. O poder admira quem sabe dizer não. O poder respeita quem tem limites claros e os faz valer. O poder se curva diante de quem demonstra que pode viver perfeitamente bem sozinho, que não precisa da aprovação alheia para validar sua existência, que não mendiga atenção nem implora por reconhecimento. O homem gentil, por outro lado, vive numa constante negociação com o mundo, sempre tentando provar seu valor através da utilidade que pode oferecer aos outros. Ele se transforma num prestador de serviços emocional, sempre disposto a resolver os problemas alheios, sempre pronto a sacrificar seus próprios interesses pelo bem-estar de pessoas que mal conhecem seu nome completo. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais ele se sacrifica pelos outros, menos os outros o valorizam. Quanto mais ele se coloca em segundo plano, mais as pessoas se acostumam com sua ausência de protagonismo. Quanto mais ele demonstra que precisa ser aceito, mais as pessoas sentem que podem descartá-lo quando for conveniente. O poder funciona com escassez. Coisas abundantes não são preciosas. Pessoas sempre disponíveis não são indispensáveis. Homens que nunca dizem não, não são levados a sério quando finalmente decidem estabelecer um limite. E homens que explicam demais suas decisões passam a impressão de que precisam de autorização externa para existir. Maquiavel ensinaria que o respeito não se pede, se impõe. Não através da agressividade ou da arrogância, mas através da presença controlada, da palavra medida, da ação calculada. O homem que exerce influência real não precisa explicar por que tomou determinada decisão, ele simplesmente a toma e arca com as consequências. Existe uma diferença abismal entre ser admirado e ser respeitado. O homem gentil demais pode até ser admirado por sua bondade, mas raramente é respeitado por sua força. E sem respeito, não há influência real. Sem influência real, não há poder. E sem poder, ele continuará sendo aquele homem que todos elogiam pelas costas, mas que ninguém considera quando decisões importantes precisam ser tomadas. A gentileza, quando usada estrategicamente, pode ser uma ferramenta poderosa, mas quando se torna a única ferramenta, transforma o homem numa caricatura inofensiva de si mesmo. Se você aparece o tempo todo, você nunca será esperado. Se você explica tudo, você nunca será enigmático. Se você nunca desaparece, você nunca será desejado. Existe uma lei silenciosa que governa todas as relações de poder, todas as dinâmicas de atração, todas as hierarquias sociais. E essa lei funciona através de um princípio que a maioria dos homens não compreende. A irresistibilidade não nasce da perfeição, nasce da imprevisibilidade controlada. O homem verdadeiramente magnético não é aquele que nunca comete erros, que nunca demonstra falhas, que nunca revela suas limitações. É aquele que escolhe cuidadosamente quando mostrar suas qualidades e quando escondê-las, quando estar presente e quando se ausentar, quando falar e quando permitir que o silêncio fale por ele. Maquiavel compreendeu que o poder real não se baseia na força bruta, nem na bondade excessiva, se baseia na capacidade de gerar dependência emocional e intelectual. E dependência se cria através da escassez controlada, do mistério calculado, da presença que nunca pode ser completamente possuída ou decifrada. O homem irresistível aos olhos do poder desenvolveu uma habilidade que poucos dominam. Ele sabe desaparecer no momento exato em que sua presença se tornaria previsível. Ele entende que estar sempre disponível é a maneira mais rápida de se tornar irrelevante, que responder imediatamente a todas as solicitações é o caminho mais direto para ser tratado como um empregado emocional. Observe como funciona. Quando você está sempre lá, as pessoas param de se perguntar onde você está. Quando você sempre responde na primeira ligação, as pessoas param de valorizar sua atenção. Quando você sempre diz sim, as pessoas param de dar importância ao seu não. Quando você nunca cria expectativa, as pessoas param de esperar algo extraordinário de você.
O homem estratégico inverte essa lógica completamente. Ele aparece quando sua presença causa impacto, não quando causa conveniência. Ele responde quando suas palavras têm peso, não quando são esperadas por educação. Ele oferece ajuda quando ela será lembrada e valorizada, não quando ela será consumida e esquecida. Essa não é manipulação no sentido vulgar da palavra, é compreensão sofisticada da psicologia humana. As pessoas valorizam aquilo que não conseguem controlar completamente, desejam aquilo que não podem possuir totalmente, respeitam aquilo que não conseguem prever com precisão. O homem irresistível cultiva 3 qualidades que o diferenciam de todos os outros: seletividade, mistério e controle temporal. Ele é seletivo com sua energia, não desperdiçando tempo com pessoas que não agregam valor à sua existência. Ele mantém aspectos de sua personalidade e de seus planos em segredo, permitindo que os outros criem teorias sobre quem ele realmente é. E ele controla o tempo, não o tempo dos relógios, mas o tempo das expectativas, das ausências, dos retornos inesperados. Quando ele entra numa sala, as pessoas percebem, não porque ele faz barulho, mas porque ele carrega consigo uma energia que sugere histórias não contadas, projetos não revelados, uma vida que continua existindo intensamente mesmo quando ele não está presente. Ele nunca parece estar mendigando aprovação ou buscando validação externa. Ele simplesmente existe, com a naturalidade de quem não precisa provar nada para ninguém. A lei maquiavélica da irresistibilidade pode ser resumida assim: torne-se indispensável sendo dispensável. Seja tão bom no que faz que sua ausência seja sentida, mas nunca se torne tão dependente da aprovação alheia que sua presença seja desesperada. Crie valor real, mas não o distribua gratuitamente. Desenvolva qualidades excepcionais, mas revela-as gradualmente, como capítulos de um livro que ninguém consegue parar de ler. O mundo está cheio de homens que tentam impressionar sendo mais gentis, mais disponíveis, mais óbvios. O homem irresistível impressiona sendo menos previsível, menos explicativo, menos necessitado. E nessa economia da escassez pessoal, ele se torna a única moeda que todo mundo quer possuir, mas que poucos conseguem conquistar. Não diga o que sente, diga o que for útil. Nunca se mostre inteiro. Nunca revele sua última carta. Não seja fácil de entender, seja impossível de ignorar. O homem comum vive numa constante necessidade de ser compreendido, aceito, validado. Ele explica suas emoções, justifica suas decisões, revela seus medos e compartilha seus sonhos com qualquer pessoa que demonstre o mínimo interesse. Ele acredita que essa transparência o tornará mais humano, mais confiável, mais amado. Mas o que ele não percebe é que está destruindo a única coisa que poderia torná-lo verdadeiramente magnético: seu mistério. Maquiavel entendia que o poder real se constrói através do controle de informações. Não apenas informações sobre o mundo exterior, mas principalmente informações sobre si mesmo. O homem que revela tudo sobre sua vida, seus pensamentos e suas intenções se torna um livro aberto, e livros abertos são rapidamente lidos e depois esquecidos na estante. O mistério não é uma pose artificial ou uma encenação teatral, é uma estratégia sofisticada de preservação do interesse alheio e de manutenção da própria relevância. Quando você permite que as pessoas conheçam apenas fragmentos de quem você é, elas preenchem as lacunas com suas próprias projeções, fantasias e expectativas. E essas projeções são sempre mais interessantes do que a realidade completa. O homem estratégico aprendeu a falar menos e observar mais. Ele descobriu que suas palavras têm mais impacto quando são raras, que suas opiniões são mais valorizadas quando não são oferecidas gratuitamente, que sua presença é mais desejada quando não está sempre disponível. Ele transformou o silêncio numa ferramenta de poder. Quando alguém lhe pergunta sobre seus planos, ele responde com generalidades elegantes que satisfazem a curiosidade sem revelar detalhes comprometedores. Quando questionado sobre suas emoções, ele oferece apenas a superfície necessária para manter a conexão sem expor sua vulnerabilidade completa. Quando pressionado a dar opiniões sobre assuntos controversos, ele encontra maneiras de não se posicionar definitivamente sem parecer evasivo. Essa não é desonestidade, é inteligência social. O homem misterioso não mente sobre quem é. Ele simplesmente não oferece mais informações do que o necessário para cada situação específica.
Ele entende que diferentes pessoas merecem diferentes níveis de intimidade, e que intimidade é um privilégio que deve ser conquistado, não um direito que deve ser concedido automaticamente. O mistério funciona porque desperta o instinto de caça que existe em todos nós. As pessoas são naturalmente atraídas por aquilo que não conseguem compreender completamente, por puzzles que não conseguem resolver totalmente, por histórias que não conseguem prever o final. O homem que se revela inteiramente na primeira conversa elimina toda a atenção, toda a curiosidade, todo o interesse em descobrir mais. Observe como ele se comporta em diferentes ambientes. Numa reunião de trabalho, ele fala apenas quando suas palavras podem agregar valor real à discussão, não para preencher silêncios ou demonstrar que está prestando atenção. Numa conversa social, ele faz perguntas interessantes sobre os outros e responde às perguntas sobre si mesmo de forma que revela personalidade sem revelar intimidade. Ele desenvolveu a arte de criar pausas significativas. Quando alguém lhe pergunta sobre seus planos, ele não responde imediatamente, ele reflete por alguns segundos, criando expectativa e demonstrando que suas palavras não são automáticas, mas pensadas. Essas pausas pequenas, quase imperceptíveis, fazem toda a diferença na percepção que os outros têm sobre sua profundidade. O homem misterioso também domina a arte de sair das situações no momento certo. Ele não fica até o final de todas as festas, não prolonga todas as conversas até esgotar todos os assuntos, não permanece em todos os ambientes até que sua presença se torne familiar demais. Ele sabe que partir no auge deixa as pessoas com gosto de quero mais. Ele compreendeu que o mistério é como perfume, deve ser sentido, não visto. Muito óbvio se torna caricatural, muito sutil se torna imperceptível. O equilíbrio perfeito está em ser suficientemente enigmático para despertar curiosidade, mas suficientemente presente para manter conexão. Chegamos ao fim desta jornada, e você não é mais o homem que começou a ler estas palavras. Algo fundamental mudou na sua percepção sobre poder, influência e magnetismo pessoal. Você finalmente compreendeu por que alguns homens exercem influência natural, enquanto outros, igualmente qualificados, permanecem invisíveis nas sombras da irrelevância social. A transformação não aconteceu através de técnicas superficiais de sedução ou fórmulas mágicas de autoajuda. Aconteceu através da compreensão brutal de como o mundo realmente funciona, de como as pessoas realmente se comportam, de como o poder realmente se manifesta nas relações humanas. Você descobriu que o problema nunca foram suas qualidades, foi como você as apresentava ao mundo. O homem descartável que você era se caracterizava por padrões destrutivos que agora consegue identificar com clareza cirúrgica. Ele falava demais, explicava em excesso, se justificava constantemente. Ele estava sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto a sacrificar seus próprios interesses pelos interesses alheios. Ele vivia numa busca desesperada por aprovação, numa corrida insana atrás de validação externa, numa necessidade patológica de ser aceito por pessoas que mal conheciam seu valor real. Mas agora é outro. Agora ele fala pouco e observa muito. Suas palavras são raras e por isso mesmo valorizadas. Ele não explica suas decisões para pessoas que não têm o direito de questioná-las. Ele não se justifica para indivíduos que não agregam valor à sua existência. Ele simplesmente age, arca com as consequências e segue em frente com a naturalidade de quem não precisa da aprovação alheia para validar suas escolhas. A disponibilidade constante foi substituída pela presença seletiva. Ele não atende todas as ligações no primeiro toque, não responde todas as mensagens imediatamente, não cancela seus planos para acomodar as necessidades alheias. Ele entendeu que sua atenção é um recurso valioso que deve ser investido estrategicamente, não desperdiçado com pessoas que o tratavam como recurso infinito e gratuito. O mais fascinante dessa transformação é como ela afeta as pessoas ao seu redor. Aquelas que antes o tratavam com indiferença agora demonstram curiosidade sobre sua mudança. Aquelas que antes ignoravam suas opiniões agora prestam atenção quando ele decide compartilhar seus pensamentos. Aquelas que antes o viam como previsível, agora se perguntam o que ele está pensando, planejando, sentindo. Ele desenvolveu a capacidade de criar espaços de silêncio que outros se sentem compelidos a preencher. Quando alguém faz uma pergunta indiscreta, ele simplesmente olha nos olhos da pessoa e espera, sem pressa, criando um desconforto produtivo que ensina limites sem precisar verbalizar nenhuma lição.
Quando alguém tenta manipulá-lo emocionalmente, ele não reage com raiva ou defensividade, simplesmente não reage, demonstrando que esse tipo de jogo não funciona mais com ele. A transformação mais profunda aconteceu na sua relação com a solidão. O homem descartável tinha pavor de ficar sozinho, interpretava a solidão como rejeição, como fracasso social. O homem estratégico abraçou a solidão como fonte de poder. Ele não precisa mais de companhia constante para se sentir valorizado. Ele pode jantar sozinho sem se sentir abandonado, pode passar finais de semana sozinho sem se sentir rejeitado, pode tomar decisões importantes sem precisar consultar meio mundo antes. Essa independência emocional se irradiou para todas as áreas da sua vida. No trabalho, ele não é mais aquele funcionário que aceita qualquer demanda sem questionar. Ele avalia cada solicitação com base no valor que ela agrega à sua carreira, não no medo de desagradar superiores. Nos relacionamentos, ele não é mais aquele homem que se anula para manter a paz. Ele estabelece limites claros e os mantém, mesmo quando isso gere desconforto temporal. O resultado é um magnetismo natural que atrai oportunidades, respeito e admiração genuína. As pessoas começaram a procurá-lo não porque ele está sempre disponível, mas porque sabem que quando ele escolhe estar presente, sua presença tem valor real. Elas valorizam suas opiniões não porque elas as oferece constantemente, mas porque quando ele decide compartilhar seus pensamentos, esses pensamentos são relevantes e bem fundamentados. Ele se tornou o homem que outros homens querem ser e que pessoas influentes querem ter por perto. Não através de manipulação ou jogos psicológicos baratos, mas através da construção sistemática de uma personalidade magnética, baseada em princípios maquiavélicos atemporais: escassez, mistério, presença controlada e independência emocional. A jornada termina aqui, mas a transformação é permanente. Você agora sabe exatamente quem precisa ser para que o mundo te respeite.